Como a Bíblia me ensinou a ser mais criativo. Seja bem-vindo, eu sou o Leozeiro, eu falo sobre criatividade e autenticidade, como isso pode transformar a sua vida e vai transformar a sua vida se você vier comigo acompanhar o conteúdo de hoje, certo? Seguinte, Bíblia, vamos lá. Essa Bíblia aqui, chama Bíblia Pastoral. Eu não conheço nada sobre a variação das Bíblias, mas eu sei que todas elas, no fundo, contam a mesma história, certo? Mas bom, essa daqui é a Bíblia que tinha lá em casa, pedi pra minha mãe trazer quando ela veio me visitar. Então, pode parecer loucura, mas por que eu comecei a ler a Bíblia? Foi para entender sobre criatividade? Não. Foi por causa do Poderosíssimo Ninja. É, doideira, né? Mas eu acho da hora as coisas que ele fala, tá ligado? Eu gosto daquela energia dele, me incentiva, porque eu sou meio maluco assim também, então mais ideia bate. E ele falou sobre ler a Bíblia, e eu falei, mano, vou pegar as ideias dele aí e vou começar, né, a ler ali, e ele passa o jeito, né, de que ele leu ali, a ordem das coisas, que, porra, para isso que tudo não dá, né, eu tô lendo numa ordem ali que eu vi, que ele falou ali. Então, e isso foi tipo 2 anos atrás, assim, então eu comecei a ler e parava, ficava muito tempo sem e depois voltava. Mas de 1 ano pra cá, 2 anos pra cá, eu comecei a ler mais ritmadinho assim, tá ligado? Todo dia pegava ali, lia um pouco e tal. E aí eu comecei a entrar nessa parte de estudar sobre criatividade, porque eu tava num bloqueio fudido, eu queria sair dessa porra desse bloqueio criativo. Então eu comecei a estudar, porra, formas de ser mais criativo e fui criando o meu jeito de estudar. Ó, pra você ver, a criatividade vira, né? Então fui criando as minhas formas e nisso eu tava lendo a Bíblia e eu comecei a ler esse livro aqui também, ó. Ser Criativo. Stephen Nashmatovich. Tá bom. Comecei a ler a improvisação, o poder da improvisação na vida e na arte. E ele fala, tipo, ele era violinista, poeta, tá ligado? Porra, multi-instrumentista, ele fazia muita coisa e ele conta aqui de um viés mais, diria mais científico, tá ligado? Mas mais palpável, assim, menos esotérico do que em outros livros, igual aquele O Ato Criativo do Rick Rubin, que ele, tipo, é um pouquinho mais, assim, simbólico a linguagem, né? Um pouquinho mais, não é esotérico, mas simbólico mesmo, não tem um negócio de falar, tipo, tá, é, algo mais neurológico, talvez. E eu queria mais essa visão científica da parada, saca? Por mais que eu não sou cético, eu acredito muito na linguagem simbólica, né? Mas eu queria ver essa visão da ciência também sobre essa parada. Não que seja 100% científico, ele é bem, tem muita simbologia também, né? Mas o que me pegou, na verdade, foi a semelhança da Bíblia e do Ser Criativo, as coisas com que eles falavam, sabe? Sobre a criatividade, sobre ter ideias, sobre essa questão de como os pensamentos impactam na vida. Daí ali me deu um estalo fudido, tá ligado? Eu falei, caralho, a Bíblia sabe de alguma coisa, malandro. E é óbvio, né? Por ser um livro muito antigo, por mais que o homem tenha, né, possa ter alterado, enfim, possa ter feito qualquer coisa, mano, as coisas que tá ali é coisa que, porra, se você pega ali o que Jesus estava querendo falar em algumas paradas ali, você começa, tipo, porra, aqui tá a resposta, aqui tem resposta, tá ligado? E assim, eu já fui católico, com 12 anos eu virei ateu, porque eu era muito revoltado, como eu falei no outro vídeo, eu estudava muito história, e pra mim o que a igreja católica tinha feito era muita maluquice, e eu virei ateu, tá ligado? Voltado com 12 anos, aquele ateu chato. Mas com o tempo, eu sempre tive muita sensibilidade para as coisas, assim, eu sempre, sei lá, era meio esquisito. Eu senti que eu tinha uma conexão diferente, tá ligado? Então ali por volta dos 14, 15, eu voltei a me espiritualizar mais, mas sem nenhuma religião, meio que da minha forma ali também. Eu criava, até hoje eu crio minhas maneiras de me conectar com o lado mais espiritual. Então, nunca tive interesse pela Bíblia antes, nem gostava. Daí, enfim, calhou disso acontecer e eu descobri esse potencial que a Bíblia tem né, de ideias e ensinamentos. Mas voltando ao que eu falei ali sobre a semelhança, mano, que nenhuma das coisas assim que mais me pegou na Bíblia é quando Jesus fala que para você agir como uma criança, que só quando você agir como uma criança que você vai ter acesso ao reino de Deus, né? Seja como uma criança. Por que uma criança? Ah, pela pureza, ah, é pelo não sei o quê. Não só por isso, sabe? Não tem esse negócio porque a criança é pura. Não necessariamente, até porque nem toda a criança não é pura, mano. A criança tem maldade também, tá ligado? Não é muito por conta disso, mas é pelo como a criança vê a vida, pelo como a criança interpreta a vida. Como ela tem um lado lúdico muito, porra, muito fértil,
tudo pra ela é uma oportunidade, tudo pra ela que ela vê assim é algo da hora, tá ligado? Ela olha pras coisas e brinca com qualquer coisa, como pô, quando eu era criança eu gostava de brincar com imã de geladeira. Imã de geladeira pra mim já era um brinquedo, saca? Às vezes eu ia na casa da minha avó, não tinha nenhum brinquedo, e a criança ela tem esse potencial de transformar tudo, tá ligado? De um alquimista, um pequeno alquimista, transforma tudo em qualquer coisa, mano. A criança pega, transforma em brinquedo, transforma em diversão, em brincadeira. E quando também você interpreta ali a questão do reino do céu, né, céu e inferno, e você traz para uma interpretação mais moderna, que o reino do céu e o inferno seriam, na verdade, estados de espírito. Então, quando você está com um estado mais elevado, você está mais feliz e está tal, e tá focado em coisas boas, você tá vivendo o reino do céu. E quando você tá no inferno, é quando você tá naquela bad vibe, tá ligado? Sentindo sentimentos ruins e tá se sentindo mal. Então, aí faz muito mais sentido as coisas, né? Porque daí, pô, por que uma criança consegue entrar no reino do céu com mais facilidade? Porque ela tem mais facilidade em transmutar ali os sentimentos dela, em transmutar as coisas que acontecem ao redor dela para benefício próprio, saca? E obviamente não de forma intencional, mas exatamente pelo lado lúdico, tá fértil, o conceito de mal e ruim não está formado ainda, então muitas vezes ela não leva as coisas a mal, ela não entende as coisas, para ela tudo pode ser um potencial prazeroso, saca? E aí foi um grande insight para a questão da criatividade, entre outros, né? Que agora que eu me lembro esse daqui. No decorrer dos vídeos eu vou fazer até um quadro falando sobre a Bíblia e criatividade. Eu achei interessante isso. Porque tem muito versículo que são, porra, insights picas, assim. Me fez olhar para a vida de uma forma diferente. Eu sempre fui muito lúdico, desde criança, e na adolescência eu perdi muito isso, que é normal, que a maioria das pessoas perdem por empurrarem na gente a questão da vida adulta, de seriedade, de pagar conta. Então a gente acaba se perdendo nessa fita e acaba deixando as pessoas falar, para de ser criança, né? Se você é muito lúdico no ensino médio, você é o maconheiro, você é o lerdo, é o bundão, tá ligado? Então, tipo, você é forçado a ser algo, porra, mais durão, tá ligado? Um negócio mais pessimista da vida, que eles chamam de realista, né? Mas. E eu me senti esquisito, tá ligado? Daí quando eu fui tomando de volta, tipo, né? Viajei, fui fazer minhas coisas pra música e tal. E eu comecei a incorporar esse negócio, comecei a adoecer, tá ligado? Esse negócio de, pô, serião, de ficar mais sério, de querer ser mais sério, de querer buscar esse lado realista, não, tem que me esforçar, pá. E quando eu comecei o caminho ao contrário, minha vida começou a fluir, tá ligado? Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar sobre criatividade, porque eu comecei a olhar a vida dessa forma de criança. Tipo, não, mano, tudo que tá vindo aqui, velho, eu falei no outro vídeo isso também, né? De, porra, mano, eu cansei, mano, de ver as coisas como difícil, como esforço. Agora tudo pra mim vai ser fácil, tudo pra mim eu bato no peito e eu faço, mano. O que for, nada mais pode me agredir, pode me bater. Vou sair machucado, vou, mas eu vou zoar de volta, mano. Eu vou, não, foda-se. Uma coisa que eu quero um disclaimer aqui, né, quando eu falo de criatividade, nossa, né, mas você não vai falar sobre arte, sobre, né, como você criava suas músicas, o que isso contribuiu para sua criatividade em si. Mano, criatividade não é só criação de arte. É o que eu sempre falo, criatividade na essência, velho, criar muita coisa, seus pensamentos, quando você cria momentos para outras pessoas, tá ligado? Quando você cria, porra, você chega pra alguém na rua ali, você troca uma ideia com a pessoa, independente da pessoa, né, fazer o bem, assim, de falar, porra, a pessoa tá triste, vou ali trocar ideia. Não, você troca uma ideia com alguém aleatório, mano. Uma ideia da hora, assim. Isso é criatividade, mano. Você foi criativo no seu dia ali, tá ligado? Criatividade também é você criar momentos, tá ligado? Pô, quando você tá apaixonado, que você quer dar flores, escrever cartas, isso é criatividade também. Quando você quer fazer uma transição de carreira, é porque alguma coisa te chamou, tá ligado? Alguma coisa naquela outra carreira te chamou. E você tá criando um novo caminho, uma nova oportunidade. E todo esse conhecimento que eu tive sobre a criatividade foi importantíssimo para eu tomar melhores escolhas na minha vida. E por mais que eu tenha parado, que nem eu fazia muita música, e o bloqueio parou a música, e até hoje eu não voltei ainda, porque eu estava muito focado na criação de conteúdo. Mas eu ainda assim faço música uma vez ou outra, e tem facilitado muito, saca? Só que, para mim, como eu não me prendi mais à criatividade como arte, desbloqueou 538 coisas diferentes, 38 coisas. Diversas vontades, objetivos e oportunidades, e principalmente eu perdi o medo de fracassar, porque eu sei que eu posso criar qualquer coisa, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa, saca? Então quando você toma se assume o seu potencial criativo,
você perde o medo de dar errado, porque não tem como dar errado, porque tudo pode ser uma oportunidade se você é criativo. E como todo ser humano é criativo, então todo mundo tem esse potencial, tá ligado? Como eu falei, tive uma ótima ideia durante o vídeo, vou fazer um quadro aí sobre versículos e insights que tem na Bíblia sobre criatividade, lembrando que eu não sou católico nem nada, não quero que tenha esse viés religioso, mas é sobre uma interpretação de um livro antigo que, porra, tem muito conhecimento. Então, vamos comigo nessa aí, seja criativo, seja autêntico e ó, fuma tá lá.